então é isso aí. O Brasil joga quando, Alemão? Domingo. Domingo às 17 horas o Brasil joga com quem? Contra a Noruega. Então, domingo, vamos ver se domingo... Você sabe, a Dilma falou uma coisa muito séria, viu, Zuma? A Dilma falou assim, tá tendo tanto time... Tem tanto time sendo desclassificado da Copa que no final só vão ter 2. Disse a Dilma Rousseff. Bom, vou falar em Jaspion, né, que foi um super-herói. É triste ver quando os heróis morrem. Né? Pelo menos não foi de overdose. Mas os meus inimigos estão no poder. Cazuza. Eu queria saber quem é que vai defender agora os clientes do Itaú. Porque os clientes do Itaú foram alertados de uma certa situação. Sabe o escândalo do INSS? O fraudalão ou o fraudão, né, que foi os descontos indevidos em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. O Itaú, que diz que ele tem um Itaú de vantagem. Você sabe, Zuma, que eu fui para o aeroporto lá para ir para Veneza semana passada, e aí a maior área do Terminal 3, eu passei, né, estava toda reformada, estava fechada, tinha 5 homens bonitos na porta assim, de segurança, eu falei, eu vou perguntar o que é. Aí eu fui lá, falei, moço, o que é isso, moço? Aí ele me falou, este aqui vai ser o terminal VIP mais exclusivo e sofisticado de Guarulhos. Aí eu falei, meu amigo, não precisa muito, né? Só tem porcaria de sala VIP neste aeroporto, né? Não, vai ser muito chique. Eu falei, tá, mas me fala aí, de quem que é isso aí? Como é que ele falou? É a sala Blackstone, para os clientes Blackstone do Itaú. Então, certamente não é para os clientes que não são Blackstone, esses clientes que eles afanam. Aqui um segurinho aqui, um produtinho acolá e as pessoas nem sabem. O Metrópolis, este portal através do qual você me vê, recebeu ontem uma notificação do Banco Itaú questionando o conteúdo de matérias publicadas aqui no Metrópolis. Além disso, o Metrópolis tomou conhecimento da criação de um site denominado Factópolis, alegadamente destinado a esclarecer o público sobre pontos abordados nos textos, aos quais faz reparos. Em resposta, o Metrópolis esclarece que o nome do site criado pelo Itaú, ao invés de Factópolis, deveria ser Falsópolis, em razão das inverdades, meias-verdades e sofismas contidos nas publicações da página gerada pelo banco. Página para inglês ver. Então, se você tem conta no Itaú ou conhece alguém que tem conta no Itaú, preste atenção nisso aqui. No segundo parágrafo da notificação do Itaú contra o Metrópolis, o Itaú insinua que os bem-intencionados descontos ocorridos por 14 anos nas contas de milhões de clientes deveram-se a esquecimento dos correntistas sobre terem contratado seguros e outros serviços. Apesar do esforço e da criatividade retóricos, a alegação beira o ridículo. Os clientes lesados em suas contas correntes e em seus cartões de crédito, mediante desconto de seguros e outros itens jamais contratados perante o banco, nem mesmo usufruídos, não se lembraram de ter contratado esses serviços, sendo, portanto, os culpados pelos próprios prejuízos. Essa é a resposta do Itaú aos seus clientes. Então é você, cliente, você que não é muito dado à tecnologia,
Você que é lesado por esse banco, você está financiando a sala Blackstone com o maior luxo do aeroporto de Guarulhos. Todavia, em nenhum momento desse site, o Falsópolis que eles montaram, o Itaú apresentou ao Ministério Público ou ao Metrópolis efetiva comprovação das mencionadas contratações. Em seguida, na notificação, o Itaú alega ter se comprometido perante o Ministério Público de Minas Gerais a fazer divulgações periódicas na mídia e na rede social, convocando os consumidores. Aí vem mais uma falsidade. O Itaú não diz que se obrigou a devolver os valores descontados. Ora, se os descontos eram amparados por contratos, por que devolver? O Itaú alega ter feito uma última convocação em 24 e 25 de maio, domingo e segunda-feira, não tendo apresentado e comprovado eventuais publicações anteriores. A cronologia dos fatos é outra. Procurado pelo Metrópolis, sobre o conteúdo do termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público para ressarcimento aos clientes, matéria cuja publicação estava prevista para o dia 25 de maio, segunda-feira, o Itaú apressou-se, publicando um comunicado no domingo e na segunda, este último simultâneo à publicação da matéria pelo Metrópolis. O Itaú alega que, a partir de então, o Metrópolis publicou 20 matérias sobre o assunto, além de mais 50 postagens em redes sociais. É fato. Da mesma forma como procedeu em relação ao escândalo dos descontos dos aposentados na bilionária farra do INSS, o Metrópolis cumpriu seu dever jornalístico informando o público e as autoridades sobre o condenável procedimento do banco, em tudo semelhante ao praticado pelos fraudadores do INSS. Aliás, foi graças às matérias do Metrópolis que a Polícia Federal iniciou a investigação que já levou alguns dos responsáveis para a cadeia. O Itaú nega que tenha confessado ou reconhecido culpa ao assinar o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Ocorre que, no caso, a confissão é implícita, pois o banco admite a existência dos descontos irregulares, que é a materialidade, e a responsabilidade pela sua feitura, que é a autoria. Não há como negar que, ao assinar um compromisso de devolução de valores aos clientes, o Itaú confessou, admitiu e assumiu a responsabilidade pela materialidade e autoria do delito. O Itaú queixa-se do uso de expressões como ludibriar clientes, artimanhas, esconder cobranças, estratégia para esconder e expressões similares nas matérias do Metrópolis. O Metrópolis responde que quaisquer termos que fossem utilizados para qualificar os atos praticados pelo Banco Itaú não melhorariam a imagem da instituição financeira, que acha que descontar ilicitamente valores da conta corrente de clientes não é ludibriá-los, que essa prática é ilegal e fraudulenta não pode ser considerada uma artimanha, e que não informar os clientes de que faria esses descontos indevidos não significa esconder ou estratégia para esconder cobranças. É lamentável. Como eu disse aqui, Eduardo, depois da primeira dessa série de matérias sobre os descontos indevidos, né, a farra particular, a versão do escândalo do INSS no setor bancário privado, praticado pelo Itaú, porque um empregado do Itaú, o Itaú tem responsabilidade sobre ele. É a responsabilidade civil objetiva sobre os atos do seu preposto, daquele que o representa. Depois da primeira dessa série de matérias, eu averiguei pessoalmente e amigos meus me disseram que depois que ouviram falar desses descontos aqui neste programa, foram ver os extratos das suas mães. E eu tenho um amigo que, a mãe há quase 10 anos,
tem cerca de R$ 30 descontado todo mês a título de seguro aqui, seguro acolá, seguro isso, seguro aquilo, coisas que você só contrata pelo aplicativo. Só que o detalhe, a mãe dele não usa aplicativo, Eduardo. Pavinato, difícil você defender, né, se defender nessa situação, no caso, da própria manifestação, a oposição do Banco Itaú. Vale lembrar aqui que o consumidor está amparado, né, na Lei 8.078/98, que é o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 47 dispõe que as cláusulas, né, o contrato será interpretado de uma forma mais favorável ao consumidor e a jurisprudência consolida quando é contrato de adesão. Ou seja, aqueles contratos previamente impressos, que tem um monte de letrinha e a pessoa ou você assina ou você não tem a prestação de serviço. Isso seria uma estrutura de contrato de adesão. Toda a interpretação da jurisprudência interpreta que sempre é a mais favorável ao consumidor, respeitando o artigo 6º, né, que são os direitos básicos do consumidor, como, por exemplo, a informação. A surpresa da situação se dá exatamente porque o consumidor, o cliente, não contratou a prestação de serviço. E aí já está tudo bem objetivamente preenchido, tanto da parte da responsabilidade objetiva, como bem comentou o Pavinato, no sentido de que se as pessoas não contrataram, ou se houve um contrato de adesão, já teria a interpretação favorável ao consumidor. Mas no caso, nem o contrato se teve, porque, como mencionou o Pavinato no exemplo, a mãe do amigo dele não usava aplicativo. Então, como é que o banco informa que ao contratar aquele serviço foi feito por meio de aplicativo? Está tudo muito absurdo. Novamente, é uma situação que, né, é um crime do consumidor, está muito claro essa operação, que se assemelha, como bem comentou o Pavinato, se assemelha à operação utilizada no INSS, né, envolvendo o escândalo do INSS. Porque, novamente, se abusa, né, das pessoas mais vulneráveis do país, e não do Blackstone, né, Pavinato, do Blackstone, que seria lá, que usufruiria, gozaria dos benefícios da sala VIP no aeroporto, mas realmente das pessoas mais vulneráveis, por exemplo, que não conseguem usar um aplicativo, ou uma pessoa que tem dificuldade até de usar, até pelo telefone, né, a assessoria do banco. São essas pessoas que foram alvo do banco, mais uma vez. Parece que está criando uma moda, né, uma forma de agir, um modus operandi nas instituições bancárias, instituições financeiras, para se aproveitar do mais vulnerável, não somente no seu sentido de posses, de dinheiro, mas também no seu sentido de condição, da possibilidade, por exemplo, de um idoso, Pavinato. O Itaú tem 100 milhões de clientes, um pouco mais de 100 milhões de clientes. Pegando, né, a população brasileira e fazendo reflexo aos clientes do Itaú, se a gente considerar, sendo ainda generoso com o número de clientes alta classe, que 90 milhões de clientes tenham tido R$1, que seja R$1, que seja, mas não é. É uma média de R$10. R$10 descontados em um ano. Nós estamos falando de 900 milhões, 990, nós estamos falando 1 bilhão, mais de 1 bilhão por ano. Por 14 anos nós estamos falando de 14 bilhões em descontos. Se isso aconteceu, é claro, com todos, porque a gente não sabe. A gente sabe dos casos que vêm à tona. E eu já deixo aqui o seguinte, Pepe. Se o Itaú mandar mais uma notificação, porque sabe o que me lembra essa notificação, Pepe? Que o Itaú mandou para o Metrô. Pepe é o Felipe Monteiro. É Pepe porque o Felipe dele tem 2 P's. Por isso que é Pepe. Isso me lembra quando eu recebi. Eu estava trabalhando na Revista Oeste e fui o primeiro a dar uma notícia que colocava em dúvida a idoneidade do Banco Master e do seu dono, Daniel Vorcaro. Na semana seguinte, eu recebi uma intimação dessa natureza do Banco Master. Eu tenho a notificação aqui. Eu tenho na minha
consciência de que eu fui um dos primeiros a falar da falta de idoneidade do Banco Master, quando o Daniel Vorcaro era o amigão de todos os poderosos do Brasil. E eu também tenho guardado com muito orgulho a notificação que eu recebi do Banco Master, dizendo as mesmas coisas que o Banco Itaú diz para o Metrópolis. E se vier uma notificação, sabe o que eu vou fazer, Pepe? Eu vou pegar casos, eu vou pegar senhorinhas falando. E vamos botar no ar. E vamos botar no ar o drama das pessoas. Porque para fazer filme Ainda Estou Aqui, o Valtinho Moreira Salles faz. Você tem conta no Itaú, Pepe? Eu tenho conta no Itaú. Você que é de alta renda, você não teve desconto, né? Porque as pessoas de altíssima renda, elas... O pessoal já não é bobo, né? De dar uma garfada ali. Né? Ô, Pavini, eu não sei o que é pior. Não, esse caso é pior. Mas virou moda agora constranger jornalista. Né? Virou moda agora ameaçar o jornalismo com notificação, por falar a verdade, por noticiar o fato da forma que ele é. Né? Como pode uma instituição como o Banco Itaú, né, que preza a instituição do mercado aberto, né, que preza pela transparência, preza pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, constranger e violar, no meu modo de ver, o maior pilar que tem da democracia, que é a imprensa livre. Né? E eles alegam o quê? Alegam que o Metrópolis tinha que usar de eufemismo para noticiar o fato, deixar de falar que é ludibriar e falar outra palavra ao invés de ludibriar, usar sistematicamente sistema para violar, né, o consumidor e usar de eufemismo para atenuar. Pelo amor de Deus, cara, que babaquice é essa, Ministério, né? Um negócio... É aquela repartição que o protagonista do 1984, do George Orwell, trabalhava. Ele pegava, recebia os jornais, e para fazer o jornal daquele Estado totalitário, ele ficava substituindo palavras. Lembra? É ridículo, é ridículo. É ridículo. Filme? É ridículo. E agora o fato é um só. O fato é que o Itaú, de fato, né, descontava indevidamente dinheiro, né, de pessoas correntistas do Itaú, de aposentados, de idosos, de consumidores, né? Tanto é que reconheceu isso no Ministério Público. E eu acho que o Ministério Público pegou leve com o Itaú. Porque olha que absurdo, Pavinato, o sistema. Ao invés do Itaú conseguir puxar no sistema e verificar quem que ele violou, né? Quem que ele indevidamente retirou dinheiro da conta e devolveu o dinheiro da conta, o consumidor tem que buscar o extrato de 15 anos atrás, puxar a informação e até a agência do Itaú para pegar o dinheiro. O Ministério Público, ele concordou em anular a lei do consumidor. Porque a lei do consumidor fala que a obrigação de provar, no caso do consumidor, no caso consumerista, é da parte hipersuficiente, livrando o consumidor de ter que provar. E o Ministério Público assina um documento dizendo, não, Itaú, você não precisa provar, quem vai ter que provar é o consumidor. Totalmente ilegal. Totalmente ilegal. O Ministério Público não fez o seu papel da forma como deveria ser feito, Pavinato. E o que eu acho mais absurdo ainda, sendo bem sincero, é que eu não vi uma publicação do Itaú institucional falando disso. O único lugar que eu vi falando disso foi o Metrópolis. Né? Ou seja, o Metrópolis, por meio da notícia, afirmando que o Itaú, de fato, violou os consumidores, faz com que os consumidores vão até o extrato bancário e pegam a informação para reivindicar o dinheiro de volta. Porque se depender do Itaú, nada teria acontecido. O Itaú não deu uma informação, Pavinato. Eu posso estar sendo injusto agora com o Itaú, mas eu não vi nada do Itaú, nenhuma publicidade, nenhuma matéria de jornal, nenhum informe publicitário, o Itaú falando para os consumidores o que o consumidor tem que fazer caso ache algum roubo na sua conta. Ou seja, uma palhaçada isso aí mesmo. Né? E eles também têm imprensa, eles têm a revista Piauí, podia ter publicado alguma coisa lá. Ai não, a Piauí não é mais dos donos do Itaú, agora é de uma fundação. Quem é a fundação? Mas por que não faz aquelas matérias de capa, com aquelas charges bonitas da Piauí? Piauí. Então é isso aí. Se você tem conta no Itaú, conhece alguém que tem conta no Itaú, abre o olho de cima porque o de baixo já foi para o